Boa tarde a todos e a todas. Sou a professora Larissa Petruski, professora da disciplina de tópicos integradores. Fico muito feliz com essa oportunidade de uma disciplina tão importante. Muitos me questionaram no início da disciplina o porquê dessa disciplina, que não entendeu. E eu estava tentando explicar, toda vez que eu falava via e-mail ou ligava, a importância dessa disciplina, que é uma disciplina que integra os conteúdos que foram dados em todo o percurso até agora do seu curso. Então, fico muito feliz em estar com a disciplina de tópicos integradores, que é uma disciplina de tópicos integradores, que é uma disciplina de construção, tá? Essa web é mais para a gente conhecer um pouco a disciplina, falar um pouco de prazos. Como é uma disciplina que roda os 6 meses, 2017.1, módulo A e módulo B, por isso a nomenclatura dela no cronograma é Tópicos Integradores AB, é uma disciplina que dá para o aluno aproveitar bastante, fazer umas leituras, verificar, entender o que é um estudo de caso. Os questionários são bem contextualizados, então é uma disciplina muito importante. Ela é durante todo o módulo, porque este não é o momento de você fazer o seu estudo de caso, como pede no guia 4 da disciplina. É um momento para que você entenda, conheça a disciplina, relembre as disciplinas que você deu no primeiro, segundo, enfim, nos períodos que você já pagou. É uma disciplina muito importante para a sua formação. Durante o percurso dessa web, eu vou lembrar do estudo de caso que eu fiz, também sou formada em letras, e na minha graduação também fiz estudos de caso, nas disciplinas de estágio, construí um projeto de intervenção, e em um desses estágios teve um estudo de caso que eu fiz numa escola estadual, e eu vou contar um pouco da minha experiência, que é para a gente poder construir e entender todo esse processo. Eu inicio, que eu acho muito importante, reforçar a importância dessa disciplina, de uma disciplina que integra os conteúdos que já foram dados no seu curso, é porque a matriz do seu curso é muito importante. Aproveita muito todas as áreas para que você conheça e mais para frente, na especialização, no mestrado, você possa escolher a área que se identifica. A gente tem a área pedagógica, com as disciplinas de didática, de metodologia, a de gramática. São disciplinas que nós estudamos a gramática, no caso de letras da língua portuguesa, e linguística, né, na área de linguística e literatura. É muito importante essa disciplina também para você entender o que você se identifica e o que você não se identifica no seu percurso acadêmico. É muito importante, que eu conheço vários amigos também formados em letras, que se identificam mais com literatura, ou com gramática, ou com linguística. Eu sou formada em letras e me identifico com a área de literatura e linguística. Fiz meu mestrado na área de linguística, a partir da abordagem teórica da análise do discurso, que envolve a literatura. E eu não tenho dúvidas de que foi nesse percurso dessas disciplinas que eu construí projetos de intervenção, estudos de caso, que eu decidi aonde eu queria me especializar. Por isso, eu reforço a importância, essa primeira web, para a gente conhecer um pouco da estrutura dessa disciplina, os prazos, como se dá essa disciplina, uma disciplina que é estruturada em todo o semestre, no módulo A e no módulo B. Eu trago inicialmente a nossa ementa. Eu coloco elemento integrador dos conteúdos das disciplinas dos semestres letivos anteriores vivenciados. Você, aluno ingressante, você pega um primeiro período de comunicação e expressão, ética e cidadania, desenvolvimento de pessoa e empregabilidade, algumas disciplinas mais gerais. A partir do segundo período, apesar de conhecer comunicação e expressão, você vai pegar didática, pega a linguística 1, a linguística básica, estuda um pouco da linguística, do percurso histórico, depois de metodologia científica, que é muito importante também para a disciplina de tópicos integradores, porque é uma construção do projeto. E quando ele traz elemento integrador dos semestres letivos anteriores, é para você lembrar imediatamente que você deve fazer uma retrospectiva das disciplinas que você deu até agora, durante seu curso. São disciplinas importantes, teoria da literatura, literatura brasileira,
São disciplinas importantes, de caráter nodal, para a estruturação do seu curso. Eu sei agora no 5º período, já no período profissional do seu curso, depois vai pegar estágio. Não tenho dúvida que tópicos integradores é uma disciplina importantíssima para ENAD, concursos, estágio supervisionado. Por que estágio supervisionado? É como a AV2, que a gente vai entender mais na frente, vai ser um estudo de caso, você vai trazer à tona disciplinas que já pagou. Metodologia científica é importante, verificar as normas. Se você escolher construir o estudo de caso a partir de uma verificação numa aula de literatura, certo? Ou criar numa área de língua portuguesa ou gramática, as disciplinas que você passou deverão integrar esse estudo de caso. Por isso é muito importante a disciplina, sobretudo para que a gente conheça a importância de entender a minha matriz curricular, entender as disciplinas que eu paguei até agora, entender o período que inicia o meu curso, de construção do meu curso, e, sobretudo, para começar a se identificar numa área que você vai atuar futuramente na sala de aula ou não. A ementa, elemento integrador dos conteúdos das disciplinas dos semestres letivos anteriores diferenciados, estruturada a partir de atividades que integram os conteúdos com vista ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao raciocínio crítico e reflexivo dos alunos através da utilização de questões e problemas relativos aos conteúdos ministrados. Eu lembro que, para construir meu primeiro estudo de caso, enquanto aluna de um curso de letras, eu pensava no que eu encontraria dentro da sala de aula quando eu me deparasse pela primeira vez. E não tem como não pensar, quando você se submete a uma experiência docente dentro da sala de aula, nos alunos que são rotulados. Observem que eu já estou trazendo a questão que pode ser um estudo de caso. Eu verifiquei, estou acompanhando o fórum de discussão, várias percepções e construção de ensino-aprendizagem, de métodos de ensino-aprendizagem que alguns alunos abordam, algumas colocações muito interessantes sobre abordagens que levam em consideração o social, a ética. Como é importante participar dessa disciplina e a importância de tê-la na matriz curricular, pensando em sua formação, pensando no início do seu curso, agora na metade do seu curso e finalização do seu curso. Eu fico imaginando, quando eu fiz essa disciplina no meu curso, como eu atuei entrando em sala de aula, observando a aula de língua portuguesa na escola estadual, e como eu verificava que o professor da referida aula que eu assistia separava os alunos, aqueles que estudam, aqueles que não estudam, aqueles que gostam de ler, aqueles que não gostam de ler. A partir dessa observação que eu fiz nas primeiras semanas que eu iniciei acompanhando a aula de um professor, eu pensei no estudo de caso a partir deste problema, dessa observação. Então, essa experiência é muito importante. Mas, Larissa, é só dentro de aula que eu posso fazer um estudo de caso? Não. Acabei de ler, estava construindo o slide, acabei de ler um estudo de caso bem interessante, que era como a sociolinguística era estudada, a variação linguística, o preconceito linguístico era estudado dentro de uma graduação. Qual era o material utilizado, como os alunos percebiam esse assunto, um assunto importantíssimo. Vocês já deram linguística, e linguística 1, sobretudo. No final da unidade, que fala sobre preconceito linguístico, sobre preconceito linguístico que está ligado ao preconceito social, à desigualdade social. Isso é um exemplo do estudo de caso. Eu estou trazendo para vocês o quanto as disciplinas, a importância de todas as disciplinas estudadas e a curiosidade que você teve naquele momento, ou que está vivendo agora, em uma disciplina que você já deu, para trazer à tona um estudo de caso. É a partir de uma disciplina, ou das disciplinas que você já estudou, que você vai construir o seu estudo de caso
equivalente a AV2 desta disciplina. É uma curiosidade, é um modo de enxergar uma disciplina, é uma percepção, é se interessar por uma teoria e, a partir disso, construir um estudo de caso para atuar, de repente, nessa sala de aula que eu observei. Ou não atuar nessa sala de aula, mas com o método que o professor utilizou para ensinar gramática normativa. São vários exemplos que eu já trouxe no primeiro slide de estudos de caso. Compreenderam? Reforço. Essa webconferência é para a gente entender como se dá essa disciplina. Porque os questionários são muito contextualizados, o fórum colaborativo, o desafio colaborativo é muito contextualizado, a participação de vocês é muito importante, e eu já verifiquei a participação, que é a partir de tudo que você já estudou. Qual abordagem você concorda ou discorda a partir daquele questionamento do fórum? É muito importante que você leve em consideração, retome em suas anotações, nos livros, o que você estudou anteriormente a essa disciplina e faça uma junção, uma construção para tópicos integradores. Não esquecer que a disciplina que é um elemento integrador, certo? Das disciplinas que você já estudou durante todo o seu percurso na graduação, num curso de letras. Eu trago aqui uma dúvida que é bem comum entre os alunos de disciplinas AB, reforço. Essa disciplina é para que a gente entenda a estrutura de tópicos integradores, que tire algumas dúvidas de construção de estudos de caso. Tópicos integradores, assim como estágio, vocês não estão pagando agora, mais para frente, tópicos integradores é uma disciplina AB. Larissa, como é uma disciplina AB? É uma disciplina que inicia no módulo A e só vai terminar no final do semestre. No próximo dia 8/1, quando você fizer suas avaliações das disciplinas do módulo A, você, aluno de tópicos integradores, não fará a prova de tópicos integradores. A disciplina tópicos integradores não tem prova no dia 8. Larissa, qual vai ser a minha AV2? A AV2 será a solicitação da unidade 4. 2 estudos de caso. Entendem o que eu estou querendo falar? A estrutura da disciplina tópicos integradores, que é uma estrutura AB, é diferente das demais disciplinas. É a mesma estrutura que mais na frente você vai ter em estágio. Então, verifiquem que as datas disponibilizadas no cronograma é diferente das demais disciplinas. Tem aí o fórum colaborativo, iniciou desde o início do módulo A, dia 3 de fevereiro, e vai até o dia 24/5. E vocês sabem, alunos que já não são mais ingressantes, não estão mais no período inicial do curso, que o fórum é uma construção. Eu já verifiquei, as discussões que estão rolando no fórum, já vi muitos alunos participativos discordando ou concordando com os questionamentos, as contribuições dos pares, dos seus pares. É importantíssimo que você participe do fórum. Ele vai ficar aberto até dia 24/5. Aí tem o início e término da correção. Os questionários avaliativos, primeira, segunda, terceira unidade e quarta unidade, ficarão abertos, disponíveis até 6/6. Observem que eles acompanham a data de uma disciplina do módulo B. Ah, então, tranquilo, eu não posso não fazer agora. É importante que você não acumule essas atividades para que não acumule com as disciplinas que se encerram no módulo B. Se já está participando do fórum, ótimo, vai fazendo os questionários das unidades, para que no final você tenha tempo para a construção dos estudos de caso, como solicita o questionário, a unidade 4, o guia de estudo da unidade 4. Uma outra dúvida muito importante. Tópicos integradores é uma disciplina que não tem material didático. Observem que é uma disciplina de construção. É uma disciplina de intermédio, de mediadora das demais disciplinas. Você vai, no estudo de caso, você vai levar em consideração que aprendeu em didática, em linguística ou em literatura. Compreendem? Então, questionário começou dia 3/2 e se encerra dia 6/6. A atividade de AV2 que eu trago no próximo slide
ocorrerá dia 10/6. Verifiquem. Professora, o que é AV2? Os estudos de casos deverão ser postados no AVA. No Guia da Unidade 4, existem orientações de construção dos estudos de caso. Mais na frente, nos slides que virão, eu vou explicar um pouco, vou dar exemplo do meu estudo de caso, na minha época de graduação, de como eu construí, de como foi minha curiosidade para esse tal assunto. AV2, dia 10/6, segunda chamada, dia 17/6, e a final, dia 8/7. Professora, o que é a final dessa disciplina? Vocês enviarão o estudo de caso para a gente até o dia 10/6. Os alunos que eu vou corrigir, como professora executora, os estudos de caso, as observações necessárias eu farei e darei um feedback. Os alunos que não atingirem a nota igual ou maior que 7 terão a nova chance de organizar, reconstruir, reorganizar o estudo de caso e enviar na data proposta para avaliação final da disciplina, das disciplinas. Observem que é muito importante que não acumulem as atividades, apesar de ser uma disciplina que se estende todo o semestre, certo? Eu trago aí uma dúvida muito grande dos alunos de tópicos integradores, o que é o estudo de caso. São expressões sinônimas que designam um método de abordagem de investigação. Estudo de caso é um método da abordagem de investigação. É investigar, é ter curiosidade por um tema dentro de um determinado assunto, dentro de um determinado contexto, investigar e propor resoluções para isso. É o que vocês fazem no fórum lá. A única diferença é que lá já tem uma proposta no fórum avaliativo. No estudo de caso, quem vai propor é você, aluno, levando em consideração exatamente a construção das disciplinas que você já deu e a curiosidade que você tem em uma abordagem metodológica, ensino-aprendizagem, em um assunto determinado, como é do exemplo da sociolinguística, em uma observação que já fez, em um método avaliativo. Compreendem? Você deve, nesse período que você ainda não construiu, não está construindo o estudo de caso, porque é muito cedo, você já pode começar a pensar o que vai abordar, sobre o que vai tratar e quais são as possíveis resoluções. O que vai abordar? Eu vou tratar de linguística, literatura, didática, metodologia. O que eu vou abordar? Dentro disso, sobre o que vai tratar? Qual o questionamento que te torna curioso em determinado assunto? E a resolução do estudo de caso, quais são as possíveis resoluções, né? O fim. Eu trago aí, o que está lá no seu material, o fluxo, de uma forma mais didática, de como elaborar estudos de caso. Ler. Esse período, desde fevereiro, a gente está em março, né? Finalzinho de março, eu acredito que vocês já leram, já fizeram um levantamento bibliográfico importante para a construção de um estudo de caso. A leitura é um importante recurso para a elaboração de estudo de caso. Por quê? Primeiro que ler é importante por causa do conhecimento adquirido, né? Segundo, que é a partir da leitura que eu posso me tornar, sobretudo, curioso e decidir qual será o meu estudo de caso, o meu problema que eu vou querer resolver dentro desse contexto. Ler, delimitar problema, alternativas para a resolução de problema. Desde o início da disciplina lá no fórum, você vem fazendo isso com aquele questionamento, na construção daqueles questionamentos, daquelas respostas do questionamento do fórum, mostrar plano de ação, qual seria a ação necessária para a resolução dos problemas, e análise das alternativas. Observem que o material didático de vocês, os guias de estudo,
são muito didáticos. Muito didáticos. Então, é muito importante que vocês verifiquem, se contextualizem, leiam bastante nesse período. Vou atualizar dicas de professor com alguns exemplos de estudo de casos que eu estava lendo, que eu tenho em meu material, para vocês verificarem como elaborar e, a partir dessa leitura, construir um estudo de caso, certo? Mas é muito importante que, nesse primeiro momento, a disciplina, você não abriu contextualizado, está fazendo fora, está fazendo questionário. O questionário já é um meio bem interessante para você entender ou ter curiosidade para construir um estudo de caso. Certo? Quando eu fiz um projeto de intervenção, que foi solicitado pelo professor no curso de letras, na minha graduação, o meu interesse, minha curiosidade, foi os alunos que eram rotulados pelos professores. Dentro da sala de aula que eu observava, eu verificava que os professores tinham os alunos que eles diziam que eram os alunos problemas, os alunos que não gostavam de ler, não gostavam de escrever, só gostavam de brincar. Eu verificava que, até dentro da sala dos professores, os professores conversavam e sabiam quais eram os alunos que eram conhecidos por não gostar de estudar. E aí eu me lembro que, escutando a conversa dos professores dessa escola, eu tive a curiosidade de conhecer, primeiro, verificar, observar a aula, que esses alunos problemas entre aspas, que eles diziam que eram os alunos problemas da sala de aula, da instituição, estavam presentes. E aí era aquela coisa, os alunos que estavam presentes eram os alunos que ficavam atrás, que o professor já sabia que não gostava de estudar, de ler, e aí não solicitava que eles, na leitura em sala de aula, não solicitava que os alunos lessem em sala de aula. As atividades, o professor cobrava de todo mundo, mas não cobrava desses alunos. Eu me lembro que eu assisti 2 aulas só observando, e observem que nessa observação eu começo a delimitar o problema. A minha curiosidade era exatamente esse meu questionamento era: por que esses alunos são rotulados como aluno problemas? E, a partir disso, como esse aluno reage? Porque o aluno sabe que ele está sendo rotulado de tal aluno. Ele não gosta de ler, não gosta de estudar. Tanto que eu observava que ele falava: professora, eu não gosto de ler. Professora, não me importo mesmo de fazer. E eu me questionei exatamente por isso. Então, observe como é importante delimitar o problema. Esses assuntos eu já tinha dado sobre metodologia de aprendizagem, sobre avaliação, sobre didática, eu já tinha verificado em algumas disciplinas que eu já tinha dado no curso, assim como vocês nessa disciplina. Eu comecei a delimitar meu problema, a minha curiosidade sobre alguma coisa. Então, era sobre exatamente esses alunos que tinham rótulos dentro da sala de aula. E eu comecei a pensar em estratégias para desconstruir esses rótulos. Conversando com os alunos, informalmente, conversando com os professores, também informalmente, sobre como ele descobriu que esse aluno não gostava de ler, se foi por experiência em sala de aula, foi porque um professor, na sala dos professores, comentou, e aí já foi para a sala de aula com essa visão sobre o aluno. Então, verifiquem que eu fui construindo o meu material teórico para propor um projeto de intervenção, um estudo de caso. Eu comecei a pensar alternativas para a resolução dos problemas. Como é que esses alunos iam desconstruir essa visão deles e os professores desconstruir essa visão do aluno que eles tinham como rótulo? E aí eu mostrei um plano de ação. Professora, como a senhora monta um plano de ação? A partir da disciplina de didática, de metodologia do ensino da linguagem e leituras pedagógicas sobre ensino-aprendizagem. Verifiquem como é importante possuir arcabouço teórico, material teórico para a construção de um projeto, de um plano de ação, de um estudo de caso. E aí, depois disso, foi muito prazeroso construir
um estudo de caso a partir desse material que eu tinha. E observem, minha gente, que era uma percepção muito simples. Foi uma observação que me trouxe curiosidade. É exatamente o que eu quero que essa disciplina quer de vocês. Essa curiosidade sobre um determinado tema. E aí você escolhe o que você se identifica. Ah, professora, eu gosto de gramática. Então, eu vou verificar a abordagem do ensino da gramática em tal contexto. Professora, eu posso escrever sobre isso? Pode. É um estudo de caso, inclusive, muito interessante. Eu coloquei alguns tópicos aí importantes, defini o objeto de pesquisa, lembram que eu fui definir meu projeto de pesquisa, tema, problemas, questões, o objetivo do caso. É importante que você tenha uma curiosidade. Por quê? Qual o objetivo a partir disso? O meu objetivo, naquele caso dos alunos que eram rotulados, era a desconstrução e como isso afetava o ensino-aprendizagem desses alunos. Era interessante que o professor, nesse caso, já no final do trabalho, estimulasse esses alunos a ler, deixassem de falar que esses alunos tinham rótulos. Não é aluno que gosta de ler. Não, gosta de ler sim, vai ler. Entende como é importante essa percepção, sobretudo para os alunos, para os professores em formação, que são vocês, irão para a sala de aula. Que teorias ou conceitos pretendem ser ensinados por meio do caso, e aí, metodologia de ensino, da linguagem. Ao desafio colocado, os problemas e dilemas de situações que foram contextualizadas, era a situação de sala de aula. Eu estava ali dentro da sala de aula, era uma aula de língua portuguesa, e eu verifiquei exatamente esse contexto. Qual é o contexto? Os alunos que são rotulados dentro da sala de aula, isso é apenas um exemplo. Você não precisa fazer dentro da sala de aula, não. Você pode fazer fora. Metodologia de ensino, didática, processos de ensino-aprendizagem, certo? Leitura, construção. Minha gente, é muito amplo. Existe um universo gigantesco de perspectivas para você abordar seu estudo de caso, certo? E eu trago aí exatamente o que propõe a prova, a AV2 dessa disciplina. A AV1 é toda atividade online, e a AV2 é a construção desse estudo de caso. Elaborar 2 estudos de caso, onde o problema será em torno de algum assunto da área específica escolhida por você. Observem que é muito gigantesco as probabilidades do que você pode escrever nesse estudo de caso e analisá-los de acordo com as correntes, teorias e abordagens pedagógicas estudadas ao longo do curso. Quero lembrar que esse material final é também sua atividade contextualizada dessa disciplina, a V2. Verifiquem como é importante você participar de todo esse processo, entender essa disciplina, a importância dessa disciplina, procurar a tutora da disciplina em qualquer dúvida, não deixar para construir os estudos de caso, para pensar estruturalmente os estudos de caso no final dessa disciplina, porque ela é uma disciplina que vai se encerrar com as disciplinas do módulo B, então não deixem de construir isso, essa disciplina, ao longo do percurso. Agora é o momento de pensar no que vai escrever no estudo de caso, ler, certo? Entender como se constrói um estudo de caso e começar a pensar nisso. Vou escolher esta área para escrever. Vou falar sobre esse determinado assunto. Então, não deixem de nos procurar, tutoria, professora executora, se tiver alguma dúvida, nos procurem. É importante o cumprimento dos prazos. Observe que você tem um prazo gigantesco para a construção do estudo de caso, um prazo muito bom para a construção e participação do fórum e das atividades e dos questionários avaliativos. Teremos outras webs para discutir um pouco mais sobre como eu construirei este estudo de caso, tá bom? É muito importante, reforço, que vocês leiam os materiais indicados, sobretudo no guia de estudo. A professora conteudista traz vários trabalhos que falam sobre a construção do estudo de caso e a importância como deve ser construído. Então, não deixem de ler, não deixem para construir esse estudo de caso no final da disciplina. Essa foi a nossa primeira web, uma web para a gente conversar um pouco sobre por que é importante essa disciplina de tópicos integradores. Procurem-nos no que precisar. Nos veremos em breve com uma nova web para tirar uma dúvida sobre a construção do estudo de caso. Então, não se esqueçam, nosso segundo web é sobre a construção dos estudos de caso, como eu devo construir o meu, vou trazer alguns exemplos, e nos procurem no que precisar. Obrigada, a gente se vê.
Boa tarde.